Oi, eu sou a Ingrid Maris e você está numa aula de História. Essa é a terceira e última parte da Era Vargas. Nós estamos falando do Estado Novo. Para que a gente possa falar dessa fase, eu vou mostrar para vocês o cenário cultural e político em torno do Getúlio Vargas e desse período, para que a gente entenda melhor as ações e os planos que o Vargas vai utilizar. O Vargas queria fazer uma reconstrução do nacionalismo brasileiro. Isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Falar de patriotismo, nacionalismo, e isso leva a várias coisas bastante, né? Complexas dentro da história mundial, e no Brasil não seria diferente. O ministro da Educação e Saúde de Getúlio Vargas, que esse ministério ele estava contido os dois em um só, que é o Gustavo Capanema, acaba convidando o Mário de Andrade, que é um modernista lá da Semana de Arte Moderna, para reescrever o modernismo no Brasil. Então o Getúlio ele queria apagar aquela mancha que ele dizia que era o modernismo, como festeiro, rueiro, destrutivo, e queria construir uma imagem de um modernismo que levasse o Brasil a uma construção do patrimônio e da imagem nacional. Eles queriam determinar, organizar, conservar, defender e propagar o patrimônio histórico nacional. Era o SPHAN, o que hoje corresponde ao IFAM, o Instituto Histórico Artístico Brasileiro. O Mário de Andrade até então ocupava o posto diretor do Departamento de Cultura, e ali ele fomentava e se tornou um grande pesquisador da cultura popular brasileira, não só do folclore, mas no levantamento da nossa história. Foi convidado para fazer parte dessa construção dessa identidade nacional vários intelectuais, entre eles Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Gilberto Freire, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Eles eram considerados nacionalistas de primeira ordem, já que construíram ali a história do Brasil. E não podemos esquecer também que dentro da sociologia há raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda. E já que nós estamos falando de cultura, já vou aproveitar aqui o gancho e puxar a mídia que o Getúlio Vargas vai criar em torno dele. Então a gente vai ter o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que vai funcionar como um filtro de censura prévia, até mesmo, para tudo aquilo que envolva os setores da cultura. Então o DIP ele tinha uma ação muito grande, ele era ligado diretamente ali à presidência da República. Então ele controlava teatro, cinema, rádio, propagandas, jornais, e tudo isso era para construir a imagem que Getúlio Vargas queria passar dele. Isso, o DIP cria na rádio A Hora do Brasil, que é um momento ali de divulgar aquilo que o presidente da República está fazendo. E, na verdade, esse programa ele funciona desde 1935. Assim, através dessa manipulação da mídia, o governo Getúlio Vargas queria diminuir os impactos do seu governo, ocultando, omitindo, desestimulando movimentos sociais contraditórios a ele. Então ele só passava uma boa propaganda sobre aquele regime. Eu queria mostrar para vocês um samba que foi duramente criticado pelo DIP. Então, na tela. O Bonde de São Januário é uma composição de Wilson Batista e Altufo Alves e foi desse samba censurado. Tá escrito lá: o Bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu vou trabalhar. E o DIP determinou que a frase fosse modificada e ficasse assim: quem trabalha é quem não tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, nitidamente, a censura, porque o trabalhador tinha, sim, já aquela ideia que ele é o pagador de impostos, que ele é que sustenta a máquina. Então, isso não poderia ser dito. Então, vamos trocar. E Vargas é o cara que incute no povo brasileiro essa ideia do trabalho. Então, quando se fala Brasil e trabalho, parece que essas duas coisas já nasceram juntas, porque o Vargas incute isso. Tanto incute que ele dá o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Assim, o 1º de maio, como o dia do aniversário de Vargas, que é 19 de abril, eram datas festivas onde o povo estava muito próximo do presidente da República. Isso é uma característica de um governo populista, né? Então reforça esse estereótipo do populismo de Vargas, que é estar ali perto da massa, a massa se sentir participante, se sentir presente. Esse populismo do Vargas leva ele a ganhar um título chamado de pai dos pobres, realmente, porque ele produziu um monte de pobres,
né? E o Vargas, ele se demonstra muito como líder carismático, o líder que vai tentar unir as forças antagônicas do país, que vai fazer o elo de conciliação do trabalho, do emprego e da renda. Lembrando que o movimento operário, ele estava bastante crescente já no Brasil, e o Vargas, ele vai sempre estar muito presente, muito perto do movimento operário. Afinal de contas, a gente já sabe aonde o movimento operário pode levar aos moldes do que já foi feito na Europa. Lembra que eu te falei que o Vargas cria anteriormente os sindicatos, e aí agora vai ser colocado um imposto para que os sindicatos possam contribuir. Eu te falei que o Vargas, ele tem uma tentativa de aliar essas duas coisas, o Estado e os sindicatos. É lógico que esse imposto sobre os sindicatos não vai ser bem visto, tá? E vai começar uma série de críticas em cima de Getúlio Vargas. E assim eu te falei que lá na Constituição já havia uma prévia do que seria a consolidação das leis trabalhistas, que foi redigida ali no ano de 1943, sendo oficializada então no Brasil essas leis. E agora a gente vai falar do setor da economia e das ações que o Estado Novo acaba tomando com relação a isso. Eu falei na aula passada que o Vargas, ele tinha um interesse de consolidar a indústria de base no Brasil, a indústria do aço, a indústria do ferro e também a geração de energia elétrica. E assim o Vargas, ele vai criar uma série de estatais que vão estar, né, como é estatal, no controle do Estado e que vão dar esse tipo de serviço. Entre elas vai ser criadas a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, 43, e a Companhia Nacional de Alcalis, também 43. E aí a gente tem que lembrar, e vai ser um tópico à parte, que é o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o que também fomentou aí a nossa indústria. E lembrando que estamos no cenário da Segunda Guerra Mundial, Vargas e o seu pragmatismo em tentar mostrar sua neutralidade acabou mostrando que o seu governo tinha ali uma certa estabilidade, mesmo que dentro do Brasil houvesse forças antagônicas e apoiadoras tanto do eixo quanto dos aliados. Tentando diminuir as relações e a distância entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Roosevelt esteve pessoalmente aqui em terras tupiniquins e veio lançar a articulação da chamada política de boa vizinhança. E você já sabe que o Brasil cede a base, né, em Recife, para que possa dali sair, né, aviões e cargueiros para a Europa para abastecer a Segunda Guerra Mundial. Além disso, uma série de conferências foram realizadas, entre elas as conferências Pan-Americana para a Segurança da América Latina. Um outro contexto internacional no Brasil que estourou, gente, foi a belíssima Carmen Miranda. Carmen Miranda virou uma representante do Brasil lá nos Estados Unidos com a sua música, com a sua arte. Ainda querendo melhorar as relações, né, diplomáticas Brasil e Estados Unidos, o Walt Disney lança o personagem Zé Carioca, típico malandro carioca, com esse estereótipo aí que vocês já conhecem. E lógico que os Estados Unidos não poderia deixar de injetar um pouco de dinheiro aqui, já que Getúlio precisava construir usinas, e os Estados Unidos auxilia na construção da usina de Volta Redonda. Além disso, o Brasil também fez uma série de acordos e negociações para vender ferro, borracha, que eram recursos fundamentais na guerra. E é lógico que a Alemanha nazista não ficou nada contente com esse posicionamento de Getúlio Vargas. Por uma série de motivos, entre elas o naufrágio de um navio mercante brasileiro em águas nacionais, né, por possíveis nazifascistas, acabaram colocando o Brasil na guerra em 1944. Getúlio Vargas se viu ali obrigado a declarar guerra. Assim, 25 mil soldados da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, foram enviados para a Europa. Deixando um pouco o cenário da guerra de lado, isso não quer dizer que ele não é importante, ele é muito importante, viu? Mas agora eu quero falar de 42, da atuação da União Estudantil, a UNE. A UNE, ela nasce com um intuito muito sincero de reconstrução da democracia brasileira, a quais as primeiras passeatas contra o autoritarismo de Getúlio Vargas acontecem no Rio de Janeiro. Logo se espalham para o país inteiro, entre eles Minas Gerais, lançando o Manifesto dos Mineiros.
E o que eles queriam com isso? Eles queriam um plebiscito, justamente questionando sobre a Constituição de 37, que tinha caráter nazi-fascista. Isso eu tenho que te contar. Vargas rasgou a Constituição de 1934 e lança a Constituição em 37, que é chamada de polaca. Por que polaca? Porque ela tem características do fascismo polonês. Ao final da guerra, em 45, o Brasil vinha sendo bastante pressionado pelos Estados Unidos para se reabrir de novo a democracia, e fora os vários movimentos que haviam dentro do Brasil. Assim, o Partido Comunista ele ganha como referência das lideranças da esquerda no Brasil, aí na figura Luiz Carlos Prestes, tem disso o Partido Social Democrata, o Partido Trabalhista Brasileiro e a União Democrática Nacional. Mesmo Getúlio Vargas convocando eleições ali em 45, e ele tinha como candidato o general Eurico Gaspar Dutra, houve um movimento chamado de querenismo, que era a população, ou parte dessa população, indo até as ruas dizendo: queremos Getúlio Vargas. E assim, Vargas sai do poder, deixando ali para as eleições e a nossa abertura democrática para as eleições, a qual vai levar o general Eurico Gaspar Dutra a vencer as eleições, cena de um próximo capítulo. Se você gostou e chegou até aqui, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, não esquece de compartilhar com seus colegas para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo, e deixe qualquer sugestões de temas que vocês queiram ver por aqui. Até mais!